que a pessoa popular da sua escola fez para passar a ser ignorada por todos? História um. Ela namorou comigo. Estávamos no curso de oratória e debate juntos. Nós dois fazíamos teatro de improvisação e dávamos um ao outro citações aleatórias e falas de desenhos animados para praticar. Passamos muito tempo juntos por causa disso. Nós namoramos por cerca de 2 dias antes que as pessoas zombassem dela e por isso ela me largou para manter seu status social. Ela nunca se recuperou socialmente do pecado de gostar de um dos nerds. O problema é que ela também perdeu todos os seus amigos nerds depois que terminou comigo. História 2. Nosso astro do futebol perdeu sua bolsa integral na Universidade do Estado da Louisiana depois de bater na namorada e deixar ela em coma. Já se passaram uns 8 anos, mas se a memória não falha, ele não acabou indo para a prisão e nem para o reformatório, porque não tinham provas suficientes contra ele. Ele acabou sendo expulso da nossa escola por causa da política de tolerância zero para brigas. Quando um dos amigos da namorada dele criticou ele por ter batido nela enquanto ele passava pelo corredor, e como ele não gostava de ser criticado, ele tentou bater no cara. Edição. Finalmente lembrei o nome do cara. Não houve nenhuma notícia de jornal sobre o incidente em questão. De acordo com tudo que pude descobrir, ele conseguiu um advogado muito rapidamente e eles reduziram a pena. Ele foi escolhido por outra escola importante para ganhar uma bolsa para jogar futebol, mas não era uma escola da primeira divisão. Mas ainda assim era uma escola famosa. Ele teve um desempenho inferior em seu primeiro ano e um recruta mais novo superou ele no segundo ano. Então ele se transferiu para uma escola muito menor. Era tipo terceira divisão ou algo assim. Pelo que eu saiba, ele não chegou nem perto de se tornar profissional. Ah, e além disso, eu sinto muito, mas não consegui descobrir o que aconteceu com a namorada dele. História 3. A melhor história que eu tenho aconteceu entre o ensino fundamental e médio. Nosso ensino fundamental era pequeno e o ensino médio tinha muito mais alunos. Tinha uns 20% de alunos no fundamental e 80% no ensino médio. O garoto mais popular apareceu no primeiro dia. Depois de sentir o gostinho de como é ser o garoto mais legal de uma escola pequena, e tentou arrumar encrenca com outro garoto. Esse outro aluno estava junto com 11 de seus amigos, mas isso não intimidou o garoto popular, que mesmo assim continuou procurando briga com ele. Eu acho que ele queria mostrar que era o dono do pedaço. Sim, aqueles 12 caras bateram nele e zombaram dele durante anos. De uma hora para outra, ele não era mais popular. No ensino médio, ninguém se importava mais com o que tinha acontecido, mas ele nunca mais foi popular de novo. História 4. Tinha uma líder de torcida popular na minha escola que passou por um grave acidente de carro e sofreu graves danos cerebrais. No dia em que ela voltou, alguns de seus amigos, também conhecidos como garotos populares, sentaram junto com ela para almoçar. Só que todos os dias depois disso, eles se sentavam do outro lado do refeitório em seu lugar de costume. E ela continuou se sentando com os alunos com necessidades especiais. Eles passavam por ela sem dizer uma palavra. Pelo que todo mundo ficou sabendo, o grupo de amigos dela a abandonou completamente. Mas sinceramente eu acho que ela não sentiu nenhuma falta deles. Então o lado bom é que ela parecia estar muito feliz na maior parte do tempo após o acidente, o que não acontecia antes. Isso aconteceu em meados dos anos 80. E todo filme adolescente com um bando de mauricinhos retrata com bastante precisão as crianças populares do meu ensino médio. História 5. Esse garoto do ensino médio costumava falar mal de todo mundo. Ele tinha coisas legais que seus pais deram para ele e todos achavam que ele era durão e que ele sabia lutar. Até que um dia ele começou uma briga com uma criança com necessidades especiais. Ninguém nunca tinha visto o garoto popular brigar. Ele simplesmente era excelente em intimidação, então nunca chegou nesse ponto. Um detalhe: muitas das crianças com necessidades especiais na minha área
não eram apenas alunos com deficiência mental. Tinham também alguns com dificuldades gerais de aprendizagem. Muitas dessas crianças vieram de lares muito difíceis. E o garoto com necessidades especiais com quem o garoto popular mexeu era muito forte. Ele cresceu em uma parte bastante difícil da cidade. Mas ele era um gigante gentil. Ele sabia jogar futebol, era musculoso e fazia tudo o que os outros alunos normais faziam, exceto falar direito. Ele tinha um pequeno problema de fala. O garoto popular o desafiou para uma luta um contra um e levou uma surra do garoto com necessidades especiais. Tinha sangue por toda parte. Suas roupas estavam rasgadas e seus tênis caíram a uns 3 metros de distância. Ele até tentou fugir após os primeiros socos, mas o garoto com necessidades especiais o agarrou e puxou ele de volta. Foi muito louco. O garoto popular não só perdeu toda a sua influência, como também não teve coragem de aparecer na escola por uma semana inteira. Se eu alguma vez vi karma instantâneo, acho que foi nesse dia, porque ele ficou quieto como um rato durante o resto dos anos do ensino médio. História 6. Bem, a garota popular da minha escola tentou arruinar a vida de uma garota muito gente boa por causa do namorado. E quando ela percebeu que as pessoas estavam defendendo a mina gente boa, ela perdeu a cabeça e começou a acusar a outra garota e o namorado de danos materiais. Se virou contra quem não jurou lealdade a ela e tentou colocar as pessoas umas contra as outras. Gritou com os professores, foi uma bagunça. A gota d'água foi quando ela contou para mim e para mais 2 pessoas que ela estava planejando fazer doces e colocar laxantes dentro deles e dar para os nossos colegas de classe. Obviamente, eu contei a todos os nossos colegas de classe e ela foi completamente condenada ao ostracismo. Ela saiu no final do primeiro ano e o último ano foi muito tranquilo sem ela para nos perturbar. História 7. O garoto mais popular da minha escola era um cara alto de Samoa. Ele tinha 13 anos, mas parecia que tinha 25. Lembro que ele ganhou muita popularidade depois de fazer uma serenata para uma garota na aula para convidar ela para o baile. Ele tinha música tocando no seu iPhone e começou a cantar canções de amor enquanto estava de joelhos. Mais tarde naquele ano, ele passou de herói para vilão quando descobrimos que ele estava fazendo mal para sua própria irmã. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. História 8. Foi atropelado por um trem. Todos se importavam com ele até que ele saiu do hospital e não era mais o mesmo mentalmente, devido ao traumatismo craniano. Todas as outras crianças populares começaram a zombar dele e bloquearam ele nas redes sociais. História 9. Ele era popular porque era rebelde e respondia aos professores e xingava eles na frente de todo mundo. Ele passou a ser ignorado por todo mundo porque fez uma professora que todos adoravam chorar. História 10. Uma história bonitinha para variar. Todas as crianças populares da minha escola eram babacas que intimidavam os outros. Esse cara, o rei dos populares, começa a namorar uma garota de outra escola, que era amiga de infância de uma das crianças vítimas dos populares. Esse garoto, que era uma das vítimas, contou para sua amiga de infância o que o namorado dela fazia naquela escola. Então, a namorada dele disse para ele que se ele não mudasse de atitude, ela ia terminar com ele. Ele parou de socializar com as pessoas populares e se tornou uma das vítimas deles. E nenhuma das outras crianças queria amizade com ele. Ele ficou bastante solitário na escola, mas sua mudança deixou sua namorada feliz. Então ele também ficou feliz. História 11. Ela foi contratada para cuidar do cachorro de um vizinho enquanto eles viajavam para fora da cidade. Ela resolveu aproveitar a casa vazia e fazer uma festa na casa do vizinho, que acabou saindo do controle. A filha do vizinho também frequentava a escola e teve que limpar a bagunça da casa. As coisas que aconteceram naquela festa foram tão graves que a garota popular nunca mais voltou para a escola. História 12.
Uma mina que gostava muito de curtir festas e era bastante popular na minha escola, estava mandando mensagens de texto enquanto dirigia. Ela atropelou e desviveu alguém que estava atravessando a rua. Seu pai era sargento do departamento de polícia. Ela foi presa por 6 meses e depois teve que cumprir liberdade condicional e serviço comunitário. Não tenho certeza do que aconteceu depois do fato. Ela excluiu tudo ligado a ela das redes sociais e sumiu. Isso aconteceu 2 dias depois da formatura do ensino médio. História 13. Ela era bonita e bastante popular e perto do final do ano letivo disse a todos que tinha uma doença terrível e que talvez não sobreviveria. Estávamos chegando ao final da 7ª série naquela época. Eventualmente, literalmente todo mundo ficou sabendo. Professores, outros pais, outras séries, etc. E isso meio que uniu todos, que não eram normalmente amigos, e foi até legal. Até que um dia, talvez 1 ou 2 semanas depois, 2 amigas dela foram visitar ela na casa dos pais. Tocaram no assunto e descobriram que era tudo mentira. Ela deixou muita gente irritada e perdeu todos os seus amigos depois disso. Eventualmente ela conseguiu fazer novos amigos, mas que coisa estranha para se mentir, só para conseguir a atenção dos outros. História 14. Ele namorou comigo. Sério, ele era o mais popular e eu a mais impopular. Ele continuou sendo popular, mas bem menos depois de ter começado a sair comigo. Agora estamos juntos há mais de 10 anos e casados há pouco mais de 8. História 15. O corte de cabelo dele ficou feio. Alguém tirou sarro dele por isso e ele teve um acesso de raiva. Ele literalmente saiu furioso no meio da aula e perdeu seu lugar como rei dos valentões depois disso. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.